Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, dando continuidade ao assunto que nós começamos há 2 vídeos anteriores, falando a respeito de guarda. Onde a gente está explorando aquelas situações que acontecem logo após a separação de um casal, seja ele casado, casal que vivia em união estável, ou um casal de namorados, não importa, mas que dessa relação tenha resultado filhos. No primeiro vídeo eu explorei a questão da separação, falando rapidamente a respeito da separação e onde a criança fica com um dos pais e o outro terá direito de visita. No segundo vídeo eu comecei falando da importância de constituir um advogado a fim de formalizar aquela situação essa que o advogado da área de família, ele dá início aos seus trabalhos tentando acordo. Sempre porque o acordo é sempre a melhor alternativa, mais rápida, mais econômica, menos traumática para todas as pessoas envolvidas. Porém, finalizei o vídeo falando para vocês que, 2 pontos, nem sempre tem acordo. Por que não tem acordo? Mas será possível? Ora, porque os interesses são diferentes, gente. Se o casal estava junto, fosse ele casado, namorado, vivendo em união estável, num determinado momento aquela relação acabou, é sinal de que alguma coisa não estava bem. Quem falou para vocês que necessariamente agora, na hora de resolver a questão de guarda, os dois vão estar de acordo? Pode ser que sim, a maioria das vezes não. E aí a gente vai falar a respeito da ação que estabelece o litígio com relação à guarda dos filhos de vocês, daquelas pessoas que se separaram. Então o advogado ali já esgotou todas as possibilidades com relação a acordo, não houve acordo, não importa o motivo da ausência desse acordo, mas continua havendo a necessidade de formalizar aquela guarda daquela criança, né, que está com um dos pais e que o outro tem os seus direitos também. E muitas vezes a essas alturas do campeonato, aquele que não está com a guarda está sendo tolhido nos seus direitos. O que quer dizer isso? Está sendo impedido de ver a criança, ou então não estão deixando levar para dormir na casa dele, ou não quer deixar tirar para passeio, ou vai ver só aqui na minha porta. Começa a restringir o direito do pai, né? Mas pode ser também o direito da mãe, ou seja, daquele que não tem a guarda. Começa a ter o direito ali lesado, começa a ser impedido de ver a criança, ou então aquele que ficou com a guarda não está recebendo os alimentos, não está tendo a devida atenção com relação à parte contrária para a criação dos filhos. Às vezes o outro foi embora, virou as costas, não quer mais saber, e tá aquela mãe sozinha ali, ao Deus dará, para cuidar do seu filho, né? A fim de se evitar tudo isso, formalizando essa situação, já tentei acordo, não teve acordo, eu vou entrar com a ação de guarda judicial do meu filho, né? Então, como teve litígio, muito provavelmente vai ser pedida a guarda unilateral. O que é unilateral? É a guarda para mim, eu sou mãe. Pode também, doutora, o pai pedir a guarda para ele? Pode, também vai ser guarda unilateral. Uni, para ele, só para ele, única para ele, ok? Muito bem. Então, essa pessoa que está pedindo a guarda, ela vai demonstrar judicialmente, ali através do seu advogado, juntar a documentação, para entrar com a ação, preciso de toda a documentação da mãe, da criança, né? Que tipo de documentos? Primeiro, os documentos que me identificam. Como é que eu sou identificada? Através da minha identidade, minha certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento da criança, o meu comprovante de endereço. Por quê? Porque é através do meu endereço, de quem está pedindo a guarda, do guardião ali, que vai ser fixada a competência do juízo. O que é isso? O advogado tem que escolher em que fórum que ele vai dar entrada naquela ação. É para lá, é para cá, é para colar. Não é assim, não é onde dá a vontade do advogado, né? Não é de acordo com a vontade do advogado. Tem regra de competência. É de acordo ali com o endereço do guardião onde está o menor. Tá certo? Muito bem. Então serão juntados todos esses documentos, né? Eu particularmente, eu sempre sugiro que seja juntada a carteira de vacinação. Às vezes a criança está doente, depende de tratamento médico, tem gasto, e tudo isso vai interferir no valor da pensão que vai ser pedida, então a gente também junta,
né? Às vezes a criança está com algum problema psicológico, algum probleminha ali na escola e o psicólogo já deu ali um diagnóstico com relação ao desempenho da criança e determinou terapia. Tudo isso é documento que diz respeito à vida da criança e poderá repercutir na decisão do juiz. Então eu junto também no processo. Tá certo, gente? É ajuizada a ação. Perdão, só voltando um pouquinho atrás. Então eu vou ajuizar essa ação pedindo a guarda. Só que eu não posso ser egoísta. Eu não posso pedir apenas a guarda. Eu, guardião, eu vou pedir a guarda e na minha ação também já vou dizer para o juiz, olha, regularize o direito de visita da parte contrária, né? E aí, no meu modesto entendimento, duas coisas acontecem. Primeiro, que eu estou cumprindo a lei. Segundo, eu estou demonstrando a minha generosidade, né? Eu estou demonstrando para o juiz que a convivência do pai na vida do meu filho é importante, né? Então esse é o meu entendimento e eu acho que humaniza essas relações, ainda que ela vá para o judiciário, ok, gente? Peço perdão para vocês, mas assistam até o fim porque não dá para eu cortar agora. Muito bem. Dito isso, ajuizar assim, e nessa mesma ação fica a gosto ali do autor. Ou ele já aproveita e pede a pensão alimentícia também, ou então separadamente ele pede os alimentos. Vou gravar um vídeo atualizado para vocês, na sequência desse, falando só sobre a pensão alimentícia. Mas vamos admitir que a escolha aqui do advogado foi entrar com ação de guarda, combinada com o direito de visitação e já pedindo alimentos ali para aquela criança. Muito bem. Feito isso, vai para a mão do juiz, o juiz manda para o promotor, quando a gente entra com a ação, vai para o promotor, na mesma situação que eu já tinha falado a respeito de quando há acordo. Vai para a mão do promotor, ele dá o parecer dele, dizendo o que ele entende com relação ali àquela situação e o que se espera desse tipo de ação de imediato. Que o juiz já fixe provisoriamente ou liminarmente, cautelarmente, a guarda daquela criança em razão de quem está pedindo. Por quê? Porque uma ação de guarda, ela pode durar anos, né? E a criança não pode ficar sem guarda enquanto isso. Então, o que é esperado logo no início do processo é que seja fixada essa guarda. Portanto, o advogado vai ter que formular esse pedido claramente para o juiz na ação de guarda dele, né? E da mesma maneira que o juiz, na decisão do juiz que fixar a guarda em favor daquela mãe, por exemplo, ele também já vai fixar o direito de visita do pai e fixar a questão da pensão alimentícia se foi pedido nesses autos, né? E fixando a pensão alimentícia, já oficia a empresa do pai para começar a descontar, tá bom? Isso se foi pedido tudo no mesmo processo. Nada impede que os processos sejam separados. E como é que eu sei se é nesse processo ou se é no outro? O advogado, conforme a situação que chega para ele, conforme a complexidade do caso, o advogado vai escolher o melhor caminho, né? Ele que vai entender. Doutora, você pode falar se é melhor assim ou assado? Não, não posso. Sabe por quê? O advogado da causa tem que ouvir o que o cliente dele tem para falar e ele vai entender se convém ele entrar tudo com o mesmo processo, ali no mesmo processo, ou se ele vai entrar separadamente, vai de acordo ali com o entendimento dele, porque cada caso é um caso. E é por isso que justifica que muitas vezes, só abrindo um parênteses, as pessoas querem saber, meu caso, como que resolve, é assim, é assado, como é que faz? E não dá para a gente responder nas perguntas que vocês mandam. Vocês estão vendo como é sério? Por quê? Porque a gente tem que ouvir o cliente, tem que entender toda a situação dele para verificar qual a real necessidade dele. Então, identificando isso, é que o advogado vai escolher esse caminho ou aquele caminho. E só quem ouviu a parte, quem está ali com as provas nas mãos, é que tem condição de dizer se é melhor isso, se é melhor aquilo. Tá bom? Gente, no próximo vídeo, peço a vocês que me acompanhem, nós continuaremos a falar o que acontece depois. Estamos parando aqui, no momento em que o juiz despacha, ele acabou de decidir para quem vai ficar a guarda provisória. É para aquela mãe que acabou de pedir, o juiz está decidindo a guarda e já está decidindo aqui, junto com a guarda, o direito de visitação. Tudo isso no início do processo já, né? A fim de que a criança não fique ao Deus dará. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai continuar falando
O que acontece depois desse momento processual? Depois do momento que o juiz decidiu com relação a essa guarda provisória, tá bom? Gente, eu agradeço vocês terem me assistido, muito obrigado, muito obrigado. Vocês não sabem a permanência de vocês aqui no canal, o quanto é importante para mim, tá bom? Só abrindo esse parênteses. É a realização do sonho de uma vida, de um sonho que vem desde a minha infância. Sobretudo quando eu falo sobre guarda, e aqueles que já conversaram comigo a respeito entendem por quê e sabem da importância e o amor que eu trato desse assunto, né? Porque a gente entende o quanto é importante a criança ser respeitada quando a gente está discutindo sobre guarda. E a gente respeita a criança quando a gente leva em conta os direitos dela. Não a vontade do pai, não a vontade da mãe. O direito da criança. Fiquem com Deus, até mais!